Top Glitter Rosa, desde 2020 reunindo mulheres para discutir a leitura de livros cristãos. A mesa está posta, o Senhor tem nos chamado, nós temos nos assentado e Ele tem falado aos nossos corações, porque nós escolhemos a melhor parte. Venha conosco fazer parte de mais essa aventura, Top Glitter Rosa. Encontro Top Glitter Rosa, volte ao lar antes que o dia termine, da Andréia Faulhaber. Hoje nós temos mais do que alegria, mais do que satisfação de poder fazer esse encontro com a Vanessa, cuidando da condução desse encontro, né? A Vanessa, que é psicoterapeuta, Vanessa? Psicanalista. Psicanalista, ela é uma bênção, até se alguém precisar de uma terapeuta, né? Vamos terapeuta, dizer assim. Sim. Se alguém precisar de uma terapeuta, gente, chama a Vanessa, tá? Ser uma Vanessa que você não está perdendo. Ela é mulher de Deus, sábia. Olha, Deus vai usar ela na sua vida, tenho certeza disso. E nada mais, nada menos que a Vanessa para falar do capítulo 13 e o capítulo 14. O capítulo 13, que é falando sobre volta à verdade, e o capítulo 14 falando volte à sua caixa de recordações. Que dois capítulos! Que dois capítulos! Maravilhosos, como todos os desse livro, né? Gente, eu tô assim, saboreando esse livro igual sobremesa, igual comer devagarinho, assistindo filme, comendo pipoca. É verdade. É muito bom, ela é muito boa. Muito, muito. Então, vou deixar com a Vanessa para ela falar aí. Tem muita coisa para dizer e muita coisa gostosa de se comer, de se sentar à mesa, Top Glitter Rosa, sentada à mesa, para saborear as coisas que o Senhor tem para a gente hoje. Banquete, banquete, tá bom? Vou deixar aí a Vanessa, então. Bora lá, gente. Olá, meninas, boa noite. Como a Roberta já falou, né? A gente está com 2 capítulos maravilhosos. Né? O primeiro que a gente vai falar sobre volta à verdade, e a gente vai voltar no segundo, no capítulo 14, volta à nossa recordação. Então, antes, eu vou te pedir que, né, eu pedi lá no grupo, que você separe a tua folhinha de papel aí, a sua canetinha, que a gente vai precisar dela em algum momento aqui do capítulo, tá? Então, vamos lá. A autora, né? A maravilhosa nossa autora, ela começa o capítulo 13 falando sobre volte à verdade. E a autora ela começa a contar a história da Fátima, né? Uma professora inteligente, brilhante, uma professora muito admirada, mas que chegou ao ponto de adoecer, porque viveu durante muitos anos ignorando os seus próprios limites. Quem nunca, né, ignorou seus próprios limites? Ela dizia sim para tudo. E assim, essa parte me chamou muita atenção, porque a gente, mulher, né? A gente, quem não fala sim para tudo? Cuidava de todos, mas deixou de cuidar da sua própria alma. E isto nos leva à primeira lição, né? O estudo, esse capítulo, tanto 13 quanto 14, eu separei em 3 lições para a gente. A primeira lição fala a verdade começa quando reconhecemos as nossas condições. Quantas mulheres, né, nós aqui, vivemos sorrindo por fora e chorando por dentro? Quantas dizem tá tudo bem, né, como a Fátima, né? Quando, na verdade, estamos muito cansadas, ansiosas, sobrecarregadas. Deus nunca trabalha em cima de aparência, ele trabalha na verdade. Então, a autora ela vem nos trazendo isso. Quando ela conta essa história da Fátima,
ela nos traz a esse resgate, porque a Fátima precisou adoecer para ela entender que ela precisava dar um pause, né, um stop, né? Essa foi a nossa primeira lição desse capítulo que eu tirei. A segunda lição é que eu separei uma frase aqui que ela fala assim: nossa voz é mais do que o som dos nossos pensamentos. Ela nos ensina que guardar tudo dentro do coração também adoece. Tremendo. Ser pacificadora não significa ficar calada. Significa falar a verdade com amor. E ela vai e cita, né, tanto Provérbios 10, 19, quanto Provérbios 25, 11, que aprendemos que a palavra certa, no tempo certo, produz vida. Vou falar de novo. Aprendemos que a palavra certa, no tempo certo, produz vida, né? E Provérbios, vou abrir aqui rapidinho, é porque eu separei tantos versículos. Provérbios 10, 19 vai falar assim, ó. Quantos são muitas as palavras, o pecado... Provérbios 10, 19, isso mesmo. Quantos são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. E aí ela dá esse exemplo porque ela fala muito ali da fala, né? Então, quem controla a sua língua, ela é sensata, né? Provérbios 25, 11. A palavra proferida no tempo certo é como maçãs de ouro incrustadas em uma escultura de prata. Aqui também fala assim, a palavra preferida no tempo certo é como fruto, né? Que a Fabi falou ouro, falou maçã, é como ouro, incrustada em umas costuras de prata. Então, é a palavra, né? Ela, quando ela é bem aplicada, ela traz vida, né? E aqui fala, né, que a palavra certa no tempo certo produz vida. Eu gostei muito dessa frase aqui. A palavra certa no tempo certo produz vida. E essa foi a segunda lição que eu tirei desse capítulo. A terceira lição que eu tirei desse capítulo, ela nos leva a autora, né? Ela nos leva a uma reflexão muito profunda. Ela fala sobre pessoas que vivenciaram experiências de quase morte. Nenhuma delas fala sobre dinheiro, fala sobre títulos, nenhuma falou sobre sucesso. Todas falaram sobre pessoas, sobre Deus, sobre amor. Então, ela usa o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo precisou abandonar as suas antigas identidades para viver a verdadeira identidade de Deus tinha sobre ele. Ele cita Efésios 4. Efésios 4. Se alguém tiver aberto e quiser ler, pode ler, tá, gente? Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Na verdade, eu passei, né? Não, tudo bem. É porque esse versículo é muito rico, né? É esse capítulo. Então, Paulo está falando aqui que como ele foi prisioneiro do Senhor, né? Rogo que vivam de maneira digna, né? E ele tá se colocando ali, né? Agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim, né? Então a gente entende isso, porque quando a gente se torna prisioneiro de Cristo, a gente tem que viver de maneira digna da vocação que receberam, seja completamente humilde, doces e sejam pacientes, suportando um ou outro. Aí no versículo 3 vai falar assim: faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. Então,
nós fomos chamados para fazer a diferença nesse meio, né? E, e aí eu chego numa pergunta: aonde está, onde está a verdade da sua vida? Onde está, né, a verdade na sua vida, né? E a gente ela termina lembrando esse capítulo que a vida vale muito mais do que aquilo que possuímos, né? Então a vida é muito importante, né? E quando ela fixa, né, essa história, porque ela conta, todos os capítulos ela vem contando, ela sempre narra uma história, né? Ela sempre vai falando de uma história. Então a gente entende que a vida ela é muito importante, né? Deus ele nos deu a vida, né, para que a gente pudesse usufruir dessa vida da melhor maneira possível, né? E aí eu falei do papel, né? E eu queria que você pegasse o seu papel, né? O seu lápis, a caneta, o cor. E eu queria que você escrevesse bem rapidinho, não precisa ser muito grande, mas qual a verdade que Deus revelou no seu coração hoje nesse capítulo? Qual é a verdade? Porque ela fala ali, ela fala do capítulo sobre verdade, né? E qual a verdade que Deus revelou no seu coração hoje, nesse capítulo? Você escrevesse aí, pode ser que eu preciso perdoar, que eu preciso descansar, alguma verdade que Deus revelou. Conforme você estava lendo o capítulo, o que Deus revelou para você nesse capítulo? Você vai escrever e vai dobrar, tá? Porque são duas perguntas que eu vou fazer. O que acontece? Esse capítulo 13, ele termina nos mostrando quem nós somos hoje, né? E eu gosto muito de lembrar da Fátima lá, né? Quem era ela? E como que ela terminou? E aí, se eu me coloco dentro dessa história, eu consigo terminar esse capítulo me mostrando quem somos hoje, quem eu sou hoje, né? Mas Deus não quer apenas mostrar a nossa realidade. Ele quer nos lembrar quem somos nele, né? Eu quero te trazer, não só para que você olhe assim, mas poxa, quem sou eu? Não, eu quero te trazer, esse capítulo quer trazer para a gente quem nós somos em Cristo hoje, né? Quem é a Fabi em Cristo? Quem é a Sara? Quem é a Ana em Cristo? Quem sou eu? Né? E aí ela começa o capítulo 14, né? Que é voltando à caixa de recordações. Algo assim precioso desse capítulo é que a nossa realidade, né, de fugir do que realmente é verdadeiro, ela está muito latente. A gente foge dessas verdades o tempo todo. Sim. Né? A gente tenta mascarar as coisas. E algo precioso que esse capítulo mostra, né, é que verdade é verdade. Não importa de quem venha, de como venha, ela é a verdade. Sim. E esse capítulo também me levou, né, muito também a questão do tempo, né, de aonde a gente está investindo o nosso tempo. Sim. Porque o Senhor tem falado muito comigo a respeito dessa questão de tempo, né? Que a gente investe o nosso tempo nas coisas erradas. Esse livro tem nos levado a isso, né? As prioridades, né? As prioridades, né? O que realmente importa, não só numa visão natural, mas principalmente naquilo que se refere à vontade de Deus para nós. Uhum. Concordo com tudo que a Fabi falou e a Vanessa. Assim, na minha opinião, acho que a autora, né, Andrea Fogliaber, ela trouxe muito bem nesse capítulo fundamentos muito fortes, né, que a gente vê na Bíblia, né, princípios bíblicos muito fortes, como ela fala, por exemplo, que nem tudo que a gente sente é verdade, né,
porque realmente a nossa natureza ela é carnal, então ela grita, né? E então, assim, muitas coisas que a gente sente vem dessa nossa natureza adâmica, né? Que tenta, né, moldar o nosso caráter e ser mais forte do que o nosso espírito. E por isso, às vezes, é como ela fala, as mentiras elas acabam moldando a identidade, né? Nossa, que a gente tem que tomar muito cuidado com as mentiras que são contadas, né, pelo mundo, né, que tentam nos convencer de que a gente não é capaz, que a gente não é suficiente, que a gente não é merecedor, entre muitas outras mentiras que o mundo nos conta, nos tenta diminuir e ser menos do que aquilo que o Senhor sonhou que nós fôssemos. E quando ela traz ali que a palavra de Deus é o padrão da verdade, isso é princípio bíblico básico, né? A gente sempre tem, né, que pedir que o Senhor nos renove todos os dias, e para os pés do Senhor todos os dias, e matar, né, na unha todas essas mentiras com aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a palavra de Deus, né? Porque lá na palavra de Deus que a gente fortalece a nossa identidade em Cristo, né? Quem nós somos em Cristo Jesus, né? Que a gente começa a identificar ali que entre nós e os outros há Cristo, que as mentiras que o mundo nos conta, né, para tentar nos desacreditar, nos desmerecer, são apenas mentiras, né? Porque quando a gente vai para a palavra, o Senhor nos fala que a gente foi sonhada, que a gente foi desejada, que nós somos merecedoras, que nós pertencemos, que nós somos filhas amadas e queridas, né? Sim. Então, assim, são princípios bíblicos muito fortes, sabe? E, coincidentemente, hoje eu estava estudando a palavra de Deus e o Senhor falou muito comigo sobre honra, sobre justiça, né? E a gente falando aí sobre verdade, né? E a honra e justiça, ela anda muito junto com a verdade, né? O Senhor falou muito forte sobre restituição, né? Sobre ele ser um Deus justo, né? O que um Deus justo gosta? Ele gosta da verdade, né? O que o Deus justo faz, né? Ele honra aqueles que ele ama, né? Então, assim, esse é o Deus que a gente serve, né? Um Deus que nos ama, é um Deus que sonhou com nós, né? Então, a gente tem que, assim, o que ficou muito forte nesse capítulo, na minha opinião, desculpa, eu tô falando demais, é que a gente tem que combater, né, diariamente essas mentiras do mundo e lembrar quem nós somos em Cristo Jesus, da nossa identidade em Cristo. Sim, e é uma coisa que ela deixa muito marcada, né, nessa questão da gente abandonar a nossa identidade. É porque nós temos um lar, né, aonde é colocado uma verdade o tempo todo, né? E quando você abre mão, assim como Paulo, né, ele abandona a sua antiga identidade para viver a identidade de Cristo, né? E Deus ele nos chama o tempo todo para isso. Ei, mulher, acorda, tá na hora de você viver a minha identidade, né? Pare de viver aquilo antes de vocês entrarem. Eu estava conversando com a Roberta sobre isso, né? Porque a gente chega um momento que as nossas forças acabam, né? Aquilo que a gente precisava, eu já fiz tudo que eu podia fazer, eu fiz. Agora é o sobrenatural de Deus, agora é a verdade de Deus. Então a gente precisa viver esse momento, né? De deixar Deus trabalhar, né? De viver essa identidade de Cristo. É fácil? Não, né? Você era abandonar o seu eu, você era abandonar a sua verdade, você era abandonar aquilo que você acredita, você abandonar tudo aquilo que foi ensinado para você e você abrir mão de tudo isso para viver a verdade de Cristo? Não é fácil, mas é necessário para que a gente possa ver o sobrenatural, para que a gente possa entender aquilo que Deus quer para nossas vidas, né? Então, esse capítulo ele fala de verdade, né? Ele fala de verdade mesmo, né? Que a gente precisa resgatar isso, a gente precisa dar valor a isso, a gente precisa viver esses momentos e preservar aquilo que a gente tem, né? Porque a gente vive tão envolvida com os problemas diários, né? Que a gente esquece de cuidar daquilo que Deus nos deu. O que Deus nos deu? Né? Ele nos deu a vida, né? Então a gente precisa cuidar dela, a gente precisa se envolver, né? Eu passo por esse momento de luto, né? Por essa perda. E aí, quando eu estava lendo esse capítulo, eu fui lembrando, né? Poxa, quantas vezes minha mãe deixou de se cuidar, deixou de ver, né, as coisas importantes para ela, porque tinha que cuidar de mim, tinha que cuidar dos meus irmãos, cuidar de tantas coisas. E depois que a gente é mãe, é isso, né? A gente anula o nosso eu e a gente começa a cuidar só do outro, do outro, do outro, do outro. E lendo essa história da Fátima,
me trouxe, me resgatou isso. Está na hora de a gente começar a olhar para a gente. Isso, gente, não é egoísmo, né? Isso não é egoísmo. A Sara, um tempo atrás, falou sobre isso, né? Sobre dessa questão dela olhar para ela, dela começar a se cuidar, lá das plantinhas dela, e que é um momento terapêutico. E é isso, a gente precisa encontrar uma verdade naquilo que a gente tem hoje, né? O que que eu tenho hoje para lutar? É isso que Deus tem apresentado para mim? Então é isso que eu vou fazer, né? E olhar mais para a gente, olhar para a nossa verdade, perguntar a Deus. E, gente, Paulo é incrível, né? Porque esse homem, ele nos ensina, né, que ele abandonou o título dele, tudo aquilo que ele tinha, para seguir como outros homens e mulheres da Bíblia, né? Mas a gente abandonar o nosso eu, a gente abandonar aquilo que a gente acredita, por aquilo que é muito maior, porque Deus ele quer nos levar para um lugar maior, né? E é isso, esse capítulo ele fecha com essa brilhante reflexões, né? Desse capítulo que fala assim: estar perto de Deus nos exige a admissão do próprio fracasso. Uhum. Diante das situações, ele faz com que exija a gente admitir o próprio fracasso diante das situações e a cegueira dos rumos verdadeiros. Às vezes a gente tá tão cheio de muitas coisas, né, e que a gente não fala não, e que na hora que eu coloquei no papel a verdade que veio para mim foi isso. A gente vai se ocupando de tantas coisas que às vezes não é aquilo que Deus pediu e que acaba nos desviando desses rumos verdadeiros que Ele tem para nós. Então a gente né, nesse sentido, ficar atentas. Antes de falar um sim, talvez até, e falamos muito para não magoar as pessoas, Uhum. Senhor, eu devo falar esse sim? É da sua vontade que eu esteja ocupando mais isso? Ou não, agora eu preciso estar estar com a minha família, por exemplo. E é legal essa dinâmica, porque às vezes a gente fica aqui, ó, tá no inconsciente, né? Mas quando a gente escreve, a gente traz para o consciente, né? Então, e aí a gente traz para o consciente. E quando eu trago para o consciente, eu tenho domínio, eu pego, né? E aí a mágica acontece, né? Porque eu tiro do inconsciente para o consciente e eu consigo trazer prática para isso. Deus, ele quer nos lembrar que quem somos nele. Então, e aí a gente começa o capítulo 14, volte à caixa de recordações. Né? Eu achei muito legal isso tudo. Ela começa contando a história de uma senhora que sonhava voltar ao lugar aonde viveu seus dias mais felizes. Então ela faz uma pergunta: o que realmente permanece quando os anos passam? E aí a gente começa a tirar uma lição, né? Porque é um filme, né? Eu até procurei para ver, mas não consegui. É um filme, né? Que tem essa senhora que ela sonhava em voltar para o lugar aonde ela viveu. O tempo é um presente de Deus. Isso é um fato. O tempo é um presente de Deus. Nós dizemos: não tenho tempo. Mas ele diz lá em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Isso é uma afirmação de Deus. O problema não é o relógio. O problema são as prioridades, né? Então, a gente já toma aí, já começa aí sendo, né? E aí eu pergunto, né? Quais são as suas prioridades? O que nós temos dado prioridade, né? Talvez nós somos essa personagem desse filme, né? Que estamos aqui e sonhamos em voltar a um determinado lugar, né? E aí a gente fala também o tempo todo, isso, eu escrevi isso aqui, eu botei para mim mesmo, eu falei assim, Senhor, eu não tenho tempo, né?
Mas aí a gente abre Eclesiastes e Deus já falando assim, mas há tempo para todas as coisas, né? Então, o problema não é o relógio, o problema é só a gente mesmo, que a gente não dá prioridade. E aí eu tiro uma segunda lição também desse capítulo. Ela, a autora, faz uma linda reflexão. Ela diz que uma casa bonita, ela diz que uma casa bonita, sem risos, torna-se apenas um monumento. Então, o que ela diz? Que você pode ter uma casa linda, né? Uma casa luxuosa, uma casa cheia de, né? Eu fico passando essas casas de decoração, Fabi, que trabalha com isso, e eu fico lá imaginando aqueles móveis planejados, aquelas coisas, né? A gente fica babando, né? Mas o que adianta ter uma casa bonita e se essa casa não tem risos? E ela afirma, né, que ela é apenas um monumento, né? Ela só se torna aquela casa bonita, mas não tem muita graça, você não tem sorrisos. Aí ela vai falar, né? O que permanece não são os móveis. O que pertence não são os móveis. São lembranças. O que pertence não são os móveis, são as lembranças. Não são os títulos, são os relacionamentos. Não é o dinheiro, é o amor, né? Então, o que eu tirei disso aqui? Isso aqui foi um resumo que eu fiz. Né? Que essas casas, não é importante são os móveis. Os móveis não são importantes, apesar de Fabi trabalhar com os projetos planejados que são lindos. Mas o que é importante são as lembranças que tem esse lugar, né? Não são os títulos, são os relacionamentos. Não é o dinheiro, é o amor. Isso que é importante, né? E aí, quando eu fui escrevendo essa questão das lembranças, eu fui lembrando, né? Porque eu cresci numa casa onde não tinha muita coisa, né? Mas tinha amor, tinha relacionamento, apesar de às vezes ser muito conturbado, mas eu lembro, sempre tenho lembranças do meu pai contando muitas histórias pra gente, a minha mãe. Então, talvez a gente cresce em uns lugares muito luxuosos, né? Mas a gente acaba não tendo lembrança, porque é tudo muito triste, é tudo muito vazio, né? Então, ela vai resgatando isso, ela vai resgatando essas recordações da gente, né? Esse capítulo. E a terceira lição que eu tiro desse capítulo é que, né, ela termina esse capítulo dizendo que somente Deus pode dar sentido ao nosso tempo. Somente Deus. Ninguém mais. Quando colocamos Jesus no centro da nossa vida, deixamos de correr apenas atrás de compromissos e começamos a construir memórias eternas. Então, quando a gente bota Jesus no centro, né, essas questões de ansiedades, essas questões que vai nos afligindo, a gente começa a deixar de lado. Porque a gente começa a falar assim, Senhor, tá aqui, né? A minha vida é sua, né? Então, resolve aí, né? Me ajuda aí, porque tá difícil. E ela cita, né? São 3 capítulos. Ela cita outros, mas tem 3 capítulos que eu separei aqui, que eu queria ler com vocês, que é Provérbios 17:17. Quem puder abrir, vou fazer igual a escola dominical. Quem puder abrir. Salmos 23, que é o versículo 1, e Eclesiastes 3, né? Que a gente tem que ler Eclesiastes 3. Diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Uhum. Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eclesiastes 3, que ela vai falar ali existe tempo, né, para todas as coisas. Por favor. Tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então ela vai falar ali, né,
ela cita esses 3 versículos, né, para falar sobre o tempo, ela fala sobre o relacionamento com pessoas, né? Ela fala dessa questão, né, dessa valorização da recordação, né? O quanto é importante, né, nós temos essa valorizar, né? Na verdade, o que eu entendi, né, desse capítulo é sobre a valorização daquilo que você tem, né? Uma frase que eu gosto muito, que fala assim: eu não tenho tudo que amo, mas eu amo tudo que tenho, né? Talvez a gente chega, né? Eu tenho 47 anos e talvez eu cheguei agora na minha vida e ainda não tenho tudo que eu queria ter, mas tudo que eu tenho eu amo, né? E ela fala muito dessa valorização, né? De você dar importância, de você. Na verdade, o livro todo, né, gente, fala sobre isso, né? Sobre prioridade, sobre a importância, sobre você é, voltar a enxergar, né? Ela o tempo todo ela nos convida de volta para casa, né? Ela o tempo todo, e esses dias eu fiquei pensando, eu fiquei só no título, eu falei assim, Jesus, de volta para casa, de volta para o lar, né? E aí eu entendi que esse voltar é você voltar à tua essência, é você voltar ao primeiro amor, é você resgatar as coisas que antes, né, não era tão importante para você, e as pessoas falam muito sobre isso, né, que a gente só dá valor depois que a gente perde, e é verdade, né, porque às vezes a gente, né, depois que a gente perde, que a gente começa a dar valor. É só uma coisa bem rapidinha, da questão da minha mãe, né? Às vezes minha mãe me mandava um podcast, né? Era 5, 8, 10 minutos. E aí às vezes eu falava assim, meu Deus do céu, para que tanto? E hoje eu queria, sabe? Vocês entendem isso? Hoje eu não me importaria se minha mãe mandasse um áudio de 20 minutos. Eu ouviria com toda, né? E eu estava vendo que os últimos foram isso. Teve um último que minha mãe me mandou, acho que tinha quase 10 minutos. Né? Eu ouvi, mas ouvi, sabe? E hoje eu gostaria. Poderia ser até 1 hora, gente, que eu ouviria de boa, sabe? Então, é isso, né? Quando eu li tanto o capítulo 13 quanto o capítulo 14, eu me vi muito nisso, principalmente o 14, né? Nessa questão da recordação. É, então, né? Deus, ele faz algumas perguntas para a gente o tempo todo, né? E uma pergunta que eu gosto muito de fazer na minha terapia, no meu momento de terapia, é que a primeira pergunta, quem eu sou? Né? Quem é você? E a segunda, que eu gosto também de fazer muito essa pergunta, é o que você está construindo? Né? O que você tem construído hoje? Né? E eu não estou fugindo do capítulo não, tá, gente? Eu estou falando aquilo que está no capítulo. Né? Porque se você pega, você lê, o tempo todo ela vem te perguntando, né? Quem é você? E o que você está construindo? Né? Às vezes, eu sei responder de cara, mas muitas das vezes eu não sei. Né? Então, se você não sabe me responder essas 2 perguntas, começa a jogar, pedir ao Senhor, Senhor, me mostra quem eu sou, me mostra aquilo que eu quero construir, aquilo que eu estou construindo. Né? Então, vamos lá para a segunda dinâmica. Né? Agora você vai pegar a sua folhinha de novo, tá? E você vai escrever nela apenas uma lembrança que vocês nunca querem perder. Uma lembrança que vocês não querem esquecer, que vocês não querem perder. Né? Pode ser o dia que você conheceu Jesus, o nascimento do filho, uma oração respondida, não sei o que é. Bota aí no papel aí uma lembrança que você nunca quer esquecer. A primeira folha, ela representa
a verdade que Deus te revelou hoje, correto? A segunda é aquilo que Deus quer preservar dentro de mim. A primeira é a verdade que Deus me revelou, aquilo que eu preciso fazer, uma verdade, correto? A segunda é aquilo que Deus, né, que Deus está preservando dentro de mim, né? Agora diga assim, entre essas duas folhas está a mulher que Deus está formando, tá? Vocês vão pegar as folhinhas e vão unir elas, né? E vão falar assim: entre essas duas folhas está a mulher que Deus está formando. Por quê? Uma tem a verdade, né? E a outra tem algo que está preservado dentro de você. E com isso, Deus ele vai formar uma nova mulher, né? Uma mulher que vai, né? No meu caso aqui, na minha primeira verdade, eu coloquei cuidar mais da minha família, né? E a segunda, a lembrança de quando a minha mãe segurou a minha mão e pediu para mim não soltar. Então, assim, são dois momentos na minha vida, né? Um momento que é cuidar, né? Não que eu não cuide, mas estar mais, né? Presente, estar mais. E a segunda é uma lembrança que eu não quero esquecer, né? Então, quando eu uno essas duas folhinhas, é como se Deus estivesse formando uma nova mulher, né? É como se Deus estivesse nos impulsionando para viver um novo momento, né? E que esse momento seja lindo na sua vida, né? Porque Deus ele tem muito mais para fazer, muito mais além do que a verdade daquilo que você acredita, né? E se existe alguma verdade que precisa ser modelada, moldada, que o Espírito Santo de Deus ele possa fazer agora, né? Eu falo que não é no meu nome, mas é no nome do Senhor que todas as barreiras elas caem, elas quebram, né? E que a verdade chegue não só na sua vida, mas chegue na sua família, chegue naquilo que você precisa fazer, nos seus negócios, nos seus projetos, nos seus sonhos, mas que a verdade de Deus ela chegue. E que você nunca esqueça de quem você é. E nunca esqueça das recordações que o Senhor tem te dado, né? Muitas das vezes as recordações, igual a minha, não é uma recordação muito bonita e nem muito alegre, mas é uma recordação que vai me impulsionar a ser uma mulher melhor. Porque, na verdade, é isso que esse livro ele nos apresenta todos os dias. Todos os capítulos, quando a gente lê, ele nos apresenta para sermos uma mulher melhor, né? Uma mãe melhor, uma filha melhor, uma esposa melhor, né? Enfim, uma empreendedora melhor, sempre o melhor. Não é que, mas vocês querem ser, né, as melhores? Não, porque nós somos top glitter rosa. Então, nós somos, né, as mulheres que Deus separou para que a gente pudesse estar aqui, né? Então, assim, que vocês possam ser desafiadas por Deus todos os dias, né? Para não só viver a verdade, mas que vocês possam ser as mulheres que vão levar as recordações dentro de você, né? Agora aguarde essas duas folhinhas dentro da sua Bíblia ou em outro lugar que vocês façam o devocional de vocês, enfim. E sempre que vocês encontrarem esse papel, vocês vão entender a decisão que vocês tomaram hoje, né? A decisão número 1, da verdade, a decisão número 2. E ali, toda vez que você pega o papel e você relê, você percebe o ponto de partida e você entende o ponto que você está e o ponto aonde você quer chegar, né? E esse é o sentido da dinâmica, tá? Querem falar alguma coisa? Querem acrescentar? Eu sei que vocês querem, porque vocês... Eu só quero reforçar o que você já falou, né, sobre a importância da gente se lembrar das bênçãos passadas, né, porque às vezes a gente se esquece de quem é o Deus que a gente serve, né, porque a gente tem a memória muito curtinha, né, é um exercício que eu sempre pratico, né, que é lembrar daquilo que o Senhor já fez na minha vida, né, quando a gente passa por alguma tempestade, enfrenta algum deserto novo, né, a gente olha para trás, né, que é onde eu estive ontem, o que o Senhor já fez comigo, né, quais as promessas que o Senhor já cumpriu na minha vida, né? Quais os milagres que Ele já operou. Não que assim, que
A gente precisa disso para crer em Deus. Mas isso ajuda a gente a se lembrar de quem é o Deus que a gente serve, que ele não é homem, né, para que minta, para que engane, ele é Deus, ele é soberano, ele é poderoso, ele pode tudo se ele quiser. Sim. E outra coisa que eu queria dizer é que as pessoas mais lindas, que com maior intimidade com Deus que eu conheci na minha vida, foram pessoas que passaram por provas muito grandes, muitas provas assim, do tipo de perder filhos, tal, e são as pessoas mais gratas que eu conheço, sabe? São pessoas que têm uma gratidão no coração com tudo, com as pequenas coisas, e você vai olhar para o passado dessa pessoa, essa pessoa passou por tanta prova, sabe? São as pessoas mais lindas que eu conheço. E eu acho que isso reflete muito o que a autora quis dizer nesse capítulo. É tão importante a gente entender o nosso ponto, porque a gente, é o que a Sara falou, né? Estar com Deus é esse tempo todo, trazer à memória aquilo que te traz esperança, né? É você trazer sempre à memória, né? Senhor, né, eu estava aqui, agora eu estou aqui, e para onde que eu estou indo? Então, assim, às vezes pode ser bobinho, né? Uma dinâmica, um papel, um escrito, mas isso traz muito sentido naquilo que a gente precisa, né? É você trazer a existência, né? É você trazer a memória aquilo que te traz esperança, né? Quem nos traz esperança hoje? Então, ela fecha esse capítulo brilhantemente falando sobre recordações, né? E a gente entende que, né, o Deus soberano, ele está sempre com a sua mão, independente do momento que a gente esteja vivendo, né? Independente das crises, independente das ansiedades, das frustrações, porque nós nos frustramos também o tempo todo, mas Deus, ele está aqui nesse momento, né? Ele não nos abandona, ele não esquece de nós, né? Ele está aqui e é tão lindo, né? Eu gosto muito de fazer também um exercício, né? Principalmente quando eu estou com a minha ansiedade muito, né? Eu fecho os olhos e falo assim, Espírito Santo, eu queria sentir o teu abraço, né? E é tão lindo porque nesse momento ele vem me acalma, ele vem me abraça, né? A gente consegue sentir, né? O Espírito Santo de Deus é maravilhoso.